Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula, essa é a segunda aula da terceira unidade. E nós iremos iniciar com a correção da atividade 1 e em seguida daremos continuidade ao conteúdo de equação do segundo grau. E aí vamos lá? Questão 1, né? Das funções abaixo, identifique quais são afim, função do primeiro grau, ou quadrática do segundo grau. E escreva seus coeficientes A, B e C quando for o caso. Então vamos lá. Na letra A, f de x igual a 2 mais x. E essa função é do primeiro ou segundo grau? É bem simples. Nós precisamos identificar qual é o expoente maior nessa função. E aqui o x tem o expoente 1, então é do primeiro grau, certo? Primeiro grau, nós já estamos habituados aí pelas atividades anteriores a identificarmos seus coeficientes. O coeficiente A é o coeficiente de x, né? Então, nesse caso aqui é 1. E o coeficiente B é o valor independente, que é 2. Na letra B, né? 2 menos x ao quadrado. E quando a gente precisa identificar qual é o grau da função, observamos qual é a maior potência. E nesse caso aqui é 2. Então, segundo grau. Certo? E aí, vamos identificar toda equação de segundo grau. A gente tem que entender que possui três coeficientes, A, B e C. Certo? Em alguns casos, coeficiente B e C pode não existir, ele pode não ter, mas a gente precisa identificar que é necessário identificar esses coeficientes. Nesse caso aqui, coeficiente A na equação do segundo grau é coeficiente da variável elevada ao quadrado, e aqui nesse caso é menos 1. O coeficiente B seria o valor da variável x, o coeficiente que acompanha a variável x. Nesse caso nós não temos, então B é 0. E C, para a equação do segundo grau, é o coeficiente independente, e aqui é 2. Certo? Tranquilo aí? Vamos ver mais exemplos para fixar o conteúdo. E aí, na letra C, 2x mais 3. Primeiro ou segundo grau? Ó, a potência aqui de x é 1, então primeiro grau. E aí, tranquilo, que o coeficiente A é 2, coeficiente B, 3. Né? Agora vamos à letra D. Menos x ao quadrado, menos 4x mais 3. Qual a maior potência aqui da variável? É 2, então se trata de uma equação do segundo grau. E aí nós identificamos que o coeficiente A é a que acompanha a variável com o expoente 2. Nesse caso é menos 1, coeficiente A. Coeficiente B é o valor que acompanha a variável x. Nesse caso aqui, B é menos 4. E o coeficiente C, que é o coeficiente independente, não possui variável, acompanhando, é o 3. Tranquilo, não é isso? Vamos lá, mais um exemplo, letra E. A função é 2x mais 3x ao quadrado. E aí a gente já está habituado, né? Com a função do primeiro grau, segue a mesma regra para a função do segundo grau. Não importa a ordem, o que nós iremos observar? Qual é a variável e o seu coeficiente que o acompanha. Nesse caso aqui é do segundo grau, porque nós identificamos a maior potência aqui da variável é 2, então é a equação do segundo grau. E o valor do coeficiente A é o primeiro? Não, é o valor que acompanha essa variável. Nesse caso aqui o coeficiente A é 3. E o coeficiente B? Quem acompanha o x, que aqui nesse caso é 2. Certo? B. E o coeficiente C? C é o coeficiente independente. Nesse caso, nós não temos um valor independente, então o coeficiente C é 0. F, função segundo ou primeiro grau. A única variável, qual é o expoente aqui? 1. Então, função do primeiro grau. Coeficiente A é o da variável x, nesse caso é 1. Coeficiente B é o independente, nesse caso B é menos 9. E aí, para fixar, de uma vez por todas, vamos ver aí os dois exemplos da letra G e da letra H. Certo? Na letra H, a função é apenas o valor de x. Então, x com a potência aqui, o expoente é 1. Então, se trata de primeiro grau. Nesse caso, nós temos dois coeficientes, A e B. A, nesse caso, é o coeficiente que acompanha x, é 1. E B é o independente, aqui nós não temos. Então, será
zero. E na letra H, a função é x elevado ao quadrado. Então, a maior potência aqui é 2. É a única também que existe. Então, nós dizemos que é do segundo grau. De fato, isso é. E quando é do segundo grau, nós temos 3 coeficientes. Precisamos ter essa certeza, essa convicção. E vamos identificá-los eles aqui. X ao quadrado. Então, o coeficiente A é o coeficiente de x ao quadrado. Nesse caso é 1. E o coeficiente B é o coeficiente que acompanha a variável x, sem a potência, né? Ou a potência 1. Nesse caso nós não temos, então é 0. E o coeficiente C é aquele valor independente, que nesse caso também nós não temos, então C também é 0. Certo? E aí nós identificamos os coeficientes e também vemos quando é uma função, se trata de uma função do primeiro grau ou segundo grau. Certo? Vamos para a questão 2. Questão 2. O que é o valor de uma função? Então, né, bem simples, mas muito básico. Quanto mais básico, mais importante. Isso vai proporcionar a gente interpretar algumas questões que podem ser mais complexas. O valor da função é o valor que a função assume para um determinado valor de x. Certo? E aí, falando com outras palavras, é o valor de y. Quando a gente escolhe ou nos é dado um valor para x, o valor que nós encontramos com essa operação é o valor de y e é chamado também de valor da função. E na questão 3 nós vamos fazer exatamente isso, encontrar o valor da função ou o valor de y. Né? Dada a função y igual a menos x ao quadrado, menos 4x mais 3. Determine o valor de y, que é o valor da função, para cada x apresentado abaixo. Então vamos ver o seguinte. O que é que nós vamos fazer? A gente já fez bastante isso com a função do primeiro grau e vamos perceber que é muito simples também para a função do segundo grau. Nós vamos substituir o valor de x na função. A única diferença é que nós temos duas variáveis aí, mas a gente basta substituir esse valor. Vamos ver como é que fica na letra A. Nós temos que então que y será igual a menos, eu tenho menos aqui da função, e o x eu vou substituir para o seu valor e repetir sua potência. Menos 4, que é da função, vezes x. Então, quem é x? 1. Mais 3, que é o restante da função. Substituir os valores de x, agora basta resolver as operações. É bem simples. Então, vai ser y é igual a 1 elevado ao quadrado é 1 mesmo. Observe que o menos é da função aqui, a gente vai conservar. E aqui, 4 vezes 1. 4, né? Só que é menos 4 mais 1. Então, jogo de sinal, menos 4 mais 3. Vou repetir, para a gente ficar mais fixo aí. Operação. E aqui eu vou fazer por partes, certo? Menos 1 menos 4 vai ser menos 5. Vou conservar o mais 3. E agora operar. Menos 5 mais 3 é igual a menos 2. Se ficou alguma dúvida na operação, aí manda a dúvida no WhatsApp que a gente tira ela rapidamente, certo? Vamos ver aí a letra B. Da mesma maneira, o que é que nós fazemos? Substituímos o valor de x que foi dado na questão para a gente encontrar o valor de y. Então, vamos lá. Y vai ser igual a menos x ao quadrado. Qual é o valor de x dado na questão? 2. Então, menos 2 elevado ao quadrado. Menos 4 é da função, vezes x. Qual é o valor de x? 2. Então, vezes 2. Mais 3, que é da própria função. E aí, nós agora resolvemos as operações. 2 ao quadrado é igual a 4. E 4 vezes 2 é igual a 8, né? Menos com menos é mais, então menos 8. Mais 3. Então, nós temos aqui, vou fazer por parte de novo, menos 4 menos 8, y será igual a menos 12 mais 3. E aí, y é igual a menos 9. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número maior. Regra de jogo de sinal das operações de soma e subtração. E vamos ver aqui um detalhe simples, mas a gente precisa se atentar. No caso da letra C, x é menos 2, então vai ficar y é igual. Nós temos um menos, que é da função, e nós temos um menos, que é do valor de x. Então, devemos respeitar os dois. Vou representar os dois aqui. Menos da função e menos do valor de x elevado ao quadrado, certo? E aí, seguindo, menos 4, que é da função, vezes x. Então, x é negativo, vou respeitar isso também, vezes menos 2.
mais 3, certo? Agora eu vou resolver as operações, certo? Como é que fica? Y será igual, tem um menos aqui, só que esse menos 2 elevado ao quadrado vai ficar positivo, então vou menos 4, certo? E aqui, menos 4 vezes menos 2. 4 vezes 2 é 8, e o jogo de sinal, menos com menos é mais, então vai ser mais 8. E conservando o restante da função, mais 3. E aí, resolvendo aqui a operação, vamos fazer que... Vou fazer o jogo U que tem um sinal positivo para ficar mais tranquilo, mas não importa a ordem nesse caso, se você fizer as operações corretas, o resultado será o mesmo. Mas para facilitar, vou somar os positivos, que são sinais iguais, 8 mais 3, 11. E agora vou fazer menos 4 mais 11, qual o valor? Subtrai, conserva o sinal do número maior. 11 menos 4 é 7, e o número maior, 11, 7 positivo. Certo? Tranquilo? Vamos para a próxima questão, que ainda é questão 3, continuando, certo? Vamos lá agora substituindo, vou um pouco mais rápido para a gente ganhar tempo. Y menos x aqui, menos 4 elevado ao quadrado, menos 4 vezes x, então, menos 4 é da função, e o x eu substituo pelo valor dele, mais 3. Resolvendo as operações, 4 elevado ao quadrado, 16, então, menos 16, menos 4 vezes 4, menos 16 também, né? Mais 3. E aí, operando aqui, os sinais iguais para facilitar, menos 16 é menos 32 mais 3. O resultado, então, y será igual a menos 29. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do módulo maior, certo? Menos 29. Qualquer dúvida sobre as operações, manda sua dúvida no WhatsApp aí para a gente tirar rapidinho. Vamos lá, letra E, se trata de um valor negativo, mas a gente tem um valor, um sinal negativo que é da função, a gente respeita ele, e colocamos também o sinal do valor de x, menos 5, isso elevado ao quadrado. Menos 4 é da função vezes x, e x é negativo, respeitamos esse sinal do negativo de x também. Mais 3, que é o restante da função. Agora resolvemos as operações. Menos 5 ao quadrado é 25, positivo. Então, esse negativo aqui, ele fica positivo, mas tem um negativo da função que ele vai se manter. Então, vai ficar 25, menos 25. Menos 4 vezes menos 5, 20, positivo, né? Menos com menos é mais, então 20. E o 3 que é da função. Resolvendo mais uma vez aqui as operações por parte, os sinais iguais, eu vou resolver primeiro aqui. Perdão, foi resolvida aqui já a primeira operação. Menos 25 mais 20, né? Menos 25 mais 20 é menos 5, certo? Conservando aqui o restante da operação, que é mais 3. E aí, menos 5 mais 3 é igual a menos 2, certo? Se fizesse a operação em outra ordem, nesse caso aqui, estaria correto também, certo? E vamos aí para a última questão dessa do 3, né? X igual a 3, vamos substituir menos 3 elevado ao quadrado, menos 4 vezes x é 3, mais 3. Resolvendo as operações, 3 elevado ao quadrado é 9, menos 4 vezes 3 é menos 12, conserva mais 3. E aí y será igual, menos 9 menos 12 é menos 21, mais 3, menos 21 mais 3 é igual a menos 18, certo? Então aí, várias questões para a gente fixar o aprendizado de valor da função, encontrar o valor de y, dado um x qualquer, certo? E vamos para a próxima questão. Questão 4. Qual o formato do gráfico de uma equação quadrática? Toda equação quadrática ela terá uma forma específica. O gráfico de uma função quadrática forma uma parábola, certo? Então, isso é uma regra, é algo que a gente verifica na prática, que o gráfico forma uma parábola, certo? E aí agora vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de função do segundo grau. E aí nós iremos ver hoje zeros da função, certo? Então vamos lá.
Zero da função ou raízes da equação são valores de x que anulam a função, tornando uma equação f de x igual a zero, através dos valores encontrados na fórmula de Bhaskara. Então, semelhante aí à função afim do primeiro grau, o zero da função é o valor de x que torna y igual a zero. Então, a única diferença é que a gente vai utilizar aqui a fórmula de Bhaskara para encontrar os zeros da função, ou raízes, certo? E essa é a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos delta ao quadrado, sobre 2a, certo? E delta aqui, nós temos uma forma para encontrar, bem simplesinha. E um detalhe que é descrito aqui. O discriminante, apresentado pela letra grega delta, mostrará a quantidade de raízes reais da função quadrática pela fórmula. Então, essa fórmula de delta e o seu valor vai determinar, e nós iremos identificar quantas funções nós teremos, e teremos três situações. Nós teremos funções que temos dois valores de x, como um zero da função. Nós teremos situações em que teremos apenas um x, um valor de x, e teremos situações que não teremos nenhum valor de x que torne y zero. E na prática a gente vai ver isso. Mas continuando aqui, zero da função. Como calcular? Vamos verificar, certo? Para calcular as raízes e os valores de x que anulam a função do segundo grau, devemos igualar a zero, a mesma transformando numa equação do segundo grau, e em seguida resolvendo através da fórmula de Bhaskara. E aí vamos ver alguns exemplos. Nós temos aqui 6 exemplos para a gente calcular, certo? E iremos ver todas as situações específicas. Primeiro exemplo, 3x ao quadrado menos 5x mais 2. Como é que a gente encontra? Vamos passo a passo. Primeiro passo, identificar os coeficientes. Então, nesse caso aqui, coeficiente A, quem é? 3. B, menos 5. E C, 2. Identificamos o coeficiente, vamos para o segundo passo, ok? Calcula o valor de delta. E nós temos a fórmula para isso. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Eu já tenho todos os valores do coeficiente, basta substituir aqui. Então, delta será igual, né? B, quem é B? Menos 5. Aí, conservo o expoente. Menos 4. A, vezes A, né? Quem é A? 3. Vezes C. C é 2. Então, resolvendo essas operações, encontraremos o valor de delta. Então, menos 5 ao quadrado, 25. E aqui eu vou fazer 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Então, menos 24. Certo? 25 menos 24 dá 1. Então, encontramos aqui o valor, nós já sabemos os coeficientes e também encontramos o valor de delta, que é igual a 1. Qual o próximo passo? Calcular o cálculo das raízes. Nós temos a fórmula para isso também, que o cálculo das raízes está aqui. X será igual. A gente sabe já quem é B, então eu vou observar apenas um detalhe. Na fórmula eu tenho um valor negativo aqui, um sinal negativo, vou respeitar ele, e B tem um valor negativo aqui, e B tem outro sinal negativo, então eu vou respeitar os dois, tenho que registrar os dois, certo? Mais ou menos, raiz de delta, delta é 1, então fica dessa maneira, dividido por 2 vezes A, quem é A? 3. Então eu vou ter agora que resolver essas operações. Como é que fica? O jogo de sinal aqui eu já resolvo. Menos com menos é mais. Então, será 5 mais ou menos raiz de 1. Raiz de 1 é 1 mesmo. Isso dividido por 2 vezes 3 é 6. Agora, vamos desmembrar isso aqui. Nós temos dois valores para x. Vamos registrar. Vou colocar x'. Vou usar o sinal de mais. Então, x' será 5 mais 1 dividido por 6. Vou resolver essa operação. 6 dividido por 6, que é igual a 1. Então, encontrei o valor de x'. X duas linhas, eu vou agora usar o outro sinal. 5 menos 1 dividido por 6. E aí, resolvendo. 5 menos 1 é 4, dividido por 6. Essa é uma fração. Nesse caso, eu posso simplificar. Vou simplificar por 2. Então, divide por 2 o numerador e o denominador. Vamos ver quanto fica. 4 dividido por 2 é 2. E 6 dividido por 2 é 3.
Nesse caso aqui, observação, né? 1 e 2 sobre 3 são os únicos números que anulam a função. Logo, o zero ou raiz da função é o conjunto solução 1 e 2 sobre 3, certo? Esses são os dois valores de x que zera a função, que determina que o valor de y é zero. Vamos ver letra B. E aqui, primeiro passo para resolver o zero da função. Identifica os coeficientes, certo? Estão identificados aqui. Segundo passo, calcula delta. Nós temos a fórmula, substituindo os valores de delta. Então, substituindo na fórmula, nós temos essas operações aqui. 6 ao quadrado é 36. 4 vezes 1, 4. Vezes 9, 36. Agora, eu vou fazer o jogo de sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, vai ser menos 36. Delta, então, será igual a zero. E aí eu tenho, né, já os coeficientes e também agora encontramos o valor de delta, que é igual a zero. Substituindo esses valores na função aqui das raízes, nós teremos as seguintes operações aqui. X será igual a menos b, 6, mais ou menos raiz de delta, que é zero. Isso sobre 2 vezes a, que aqui a é menos 1. Certo? Resolvendo essas operações, então, menos 6 mais raiz de zero. É zero mesmo. Então, isso aqui eu posso anular. Por quê? 6 mais ou menos zero vai ser 6. Então, já posso simplificar. Certo? Aí, 2 vezes menos 1, menos 2. Fazendo a operação aqui, 6 dividido por 2 é 3. E menos com menos é mais. Nesse caso, nós temos já aí o seguinte. 3 é o único número que anula a função. Logo, o zero ou raiz da função é o conjunto aqui que tem apenas o valor 3. E aí nós vimos uma situação, na letra A, que o zero são dois valores que torna y igual a zero. Nesse caso, quando delta for igual a zero, nós teremos apenas um valor para x como raiz da função. Certo? Vamos ver a letra C. Primeiro passo, né? Identificar os coeficientes. Esse passo aqui não precisa ser registrado na solução, mas para a gente acompanhar a explicação. Certo? Já pode pular para o passo 2, se você já tem essa tranquilidade para identificar os coeficientes. Mas vamos lá. Os coeficientes. Segundo passo, calcular delta. Então, temos a fórmula, basta substituir os coeficientes na fórmula. Fica da seguinte maneira. Resolvendo as operações, então, 4 ao quadrado menos 4 ao quadrado é 16. E aqui 4 vezes 2, 8 vezes 5, 40. Menos com mais, menos com mais, menos. Menos 40, é 16 menos 40 é igual a menos 24. E aí vamos observar o seguinte. Nós já temos aí os coeficientes e agora também encontramos o valor de delta. Vamos substituir na função aqui. E aí tem um detalhe, certo? Terceiro passo, que seria calcular. O seguinte. Observa-se que não é possível calcular no campo real, né, dos números reais, raiz de menos 24, por ser um número que faz parte do conjunto dos números complexos. Logo, a equação não apresenta raízes reais, isto é, o conjunto verdade é representado pelo conjunto vazio. Simplificando isso aqui que foi dito, o resultado significa dizer que não existe nenhum número real que anula essa função. E aí, como resposta, basta informar que, nesse caso, o conjunto solução é o conjunto vazio. Podemos representar das duas formas. Agora, nunca as duas ao mesmo tempo, certo? Ou uma ou outra, ou conjunto vazio, certo? Então, no caso delta ser negativo, nós não temos solução dentro dos números reais. E aí vamos ver agora o exemplo da letra D. X ao quadrado menos 5x. E vamos observar aqui. É uma equação incompleta. E aí vou já informar um detalhe aqui para vocês ficarem atentos. Irei apresentar agora uma maneira de solucionar mais prática quando a equação for incompleta.
Mas se você já quer resolver apenas de uma única forma, pode aplicar delta tranquilamente, né? A forma de Bhaskara que você encontrará o mesmo resultado. Aqui é uma maneira mais prática para resolver, certo? A gente identificando aqui os coeficientes, nós vamos ver que o A é 1, o B é menos 5 e o C é 0. Então, é uma equação incompleta. Nesse caso, nós podemos fazer o seguinte, colocar o x em evidência, igualando essa função a zero. Colocar o x em evidência seria o seguinte, eu vou colocar o x aqui, e seria semelhante a fazer, x ao quadrado dividido por x é igual a x. E menos 5x dividido por x é igual a menos 5. Nós estamos mais acostumados a fazer a situação oposta, né? Multiplicar aqui, né? Que algumas pessoas chamam chuveirinho. X vezes x é igual a x ao quadrado. X vezes menos 5 é igual a menos 5x. Aqui a gente faz um caminho meio oposto. A gente colocou o x em evidência. E aí fica mais prático encontrar os valores de x. Por quê? De uma forma, a gente pode resolver encontrando assim. Se eu colocar o x aqui e isolar ele, o outro restante, o outro membro, ele ia passar dividindo zero. Então, zero dividindo para qualquer valor é igual a zero. Então, encontraríamos o valor de x', certo? E x duas linhas, nós iríamos isolar o outro membro aqui, o outro termo. X menos 5 igual, aí o outro x que iria passar dividindo. Então, x menos 5 seria igual, 0 dividido por qualquer número é igual a zero. E aí ficaria simples, né? Que x duas linhas seria menos 5, aí passa com sinal trocado, seria mais 5. Então, conjunto de solução aqui, zero da função é 0 e 5. Certo? Bem mais prático, mas não tem problema em resolver utilizando a fórmula de Bhaskara. Vamos ver mais um exemplo que é simples, né? Se nesse caso ó, a equação é incompleta, mas o coeficiente que falta é o coeficiente b. Aí a gente já resolve da seguinte maneira. As operações normais de equação. Vamos isolar x, então, menos 320, vai passar para depois da igualdade, sinal invertido. O 20 está multiplicando, passa dividindo. Então, resolvendo essa divisão, ó, posso simplificar. Fica 32 dividido por 2 é igual a 16. X ao quadrado é igual a 16. X será igual a raiz de 16. E a raiz de 16 é, nós temos duas possibilidades, menos 4 ou 4, certo? Porque menos 4 vezes menos 4 é 16 e 4 vezes 4 também é 16. Então, a raiz de 16 pode ser os dois valores, certo? Nós temos logo zero ou raiz da função, menos 4 e 4. E aí, para a gente ter a convicção aqui, outra situação. É semelhante, nós temos uma função incompleta e o coeficiente que nós não temos é o coeficiente b. E aí vamos fazer da mesma maneira, né? X, aí o 4 passa negativo. E aí vai ficar x é igual a raiz de menos 4. Só que não existe raiz de menos 4 nos números reais. Então, nós dizemos que a solução é o conjunto vazio. Certo? Não existe raiz real de menos 4. E aí, para a gente verificar rapidamente, ó, todas as equações incompletas do segundo grau podem ser resolvidas pela fórmula de Bhaskara. Observe a resolução do exemplo anterior, da letra D, que resolvemos aí de outra maneira. Mas se aplicássemos o Bhaskara, teríamos a seguinte solução. Identificando os coeficientes, a gente iria, segundo passo, calcular delta. Então, substituindo aí os valores dos coeficientes para encontrar delta, nós teríamos, ó, menos 5 ao quadrado é igual a 25. E aqui, ó, 4 vezes 1 vezes 0, isso tudo aqui daria 0. Então, delta seria 25. Terceiro passo, né, já com o valor de delta, a gente iria encontrar a raiz da função pela fórmula de Bhaskara e aí ficaria menos da função, menos do x, mais ou menos a raiz de 25, que é delta. 2 vezes a é 1. Resolvendo as operações, mais 5 menos, mais ou menos, raiz de 25, 5. Dividido por 2 vezes 1, 2.
E a gente iria determinar o valor de x', utilizaria o valor de mais, né? Então ficaria 5 mais 5, 10, dividido por 2, que é igual a 5. E x duas linhas a gente utilizaria o valor de menos, então ficaria 5 menos 5, dividido por 2, 5 menos 5 é 0, dividido por 2 é 0. E aí a gente percebeu, o mesmo conjunto de solução, os valores são 5 e 0. A gente pode encontrar usando o Bhaskara. Para a gente finalizar a aula, vamos observar apenas o seguinte, um resumozinho aí para você identificar quando construiu sua aprendizado. A gente viu hoje, sobre a equação de segundo grau, o zero da função. E é o seguinte, definição, o que é? É o valor de x que anula a função. Os valores, né? Que em alguns casos temos 2, em alguns casos temos 1, e talvez também tem alguns casos, talvez não, tem alguns casos que não tem nenhum valor de x, que torna a função nula. Como se calcula? A gente trabalhou aí com passo a passo, né? É através dos valores encontrados na fórmula de Bhaskara. E aí nós temos a fórmula de Bhaskara, que é em função de delta. Nós temos o valor, a fórmula de delta. O passo a passo aí que foi demonstrado. Identifica os coeficientes, calcula a delta e calcula as raízes, que seriam os valores de x. Identificamos também algumas equações incompletas, né? E aí algumas maneiras de resolver. Quando não tem um coeficiente C, coloca x em evidência. Quando não tem um coeficiente B, resolve as operações aí tranquilamente. Mas se quiser apenas aplicar, professor, eu quero aplicar sempre delta, porque aí é a fórmula de Bhaskara, que eu aplico a mesma maneira para todas. Pode ficar à vontade. A maneira que você achar mais interessante, pode utilizar, que fazendo as operações corretas, o resultado será certo. Certo? Fica aí, nós temos a atividade 2, resolva a atividade e até a próxima.